Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá? Meu nome é Felipe de Nassau e Braga. Eu sou professor, doutor em engenharia elétrica, tá? Com ênfase em eletrônica de potência. Vamos iniciar hoje a primeira aula da nossa disciplina de condicionamento de energia. Tá? Em primeiro lugar, o que é condicionar energia? Essencialmente, é fazer com que a energia se torne adequada a cada tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Imaginem, por exemplo, que vamos ligar uma grande máquina elétrica para fazer mineração. A máquina lida com 1 tonelada de entulho por vez. Essa energia ela tem uma característica, tanto as características de amplitude de tensão e amplitude de corrente, até uma frequência adequada, uma fase adequada. Outra coisa, podemos falar sobre um aparelho carregador de telefone celular, por exemplo, carregador de bateria. Ele também tem uma tensão específica, com aquela amplitude e frequência adequada, assim como a sua corrente e fase. Tá? O que vamos estudar na disciplina de hoje, o condicionamento de energia? Vamos lidar superficialmente com essas nuances do que é condicionar energia elétrica. Tá? Vamos falar sobre os principais equipamentos e as principais características dessa ciência. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje. O que é a primeira coisa que podemos falar sobre condicionamento de energia? Primeira coisa, pensar nas próprias palavras. Estamos falando de estabilizadores, de tensão e proteção. Vamos começar o seguinte, a primeira palavra estabilizador, ela vem da palavra estabilizar, ou seja, manter algo estável, funcionando adequadamente. A tensão, ela vai variar, nós vamos falar isso ao longo da aula, tá? Para que essa tensão não varie de forma a danificar os equipamentos, nós precisamos estabilizar. E um dos equipamentos responsáveis por fazer esse processo de estabilização são os estabilizadores de tensão, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou estabilizar a minha tensão e ao mesmo tempo vou proteger o equipamento dessa tensão, tá? Não é proteger a tensão, mas sim proteger o equipamento. Aqui, pessoal, olha só, vou circular aqui tudo, ó. São uma série de equipamentos de proteção. Aqui nós temos o modelo já encapsulado do estabilizador, o equipamento fechado. Aqui temos transformadores, fusíveis, outro estabilizador, disjuntores, fusíveis de tipos diferentes. Aqui temos alguns tipos de relés eletromecânicos. Tá, pessoal? Então temos uma série de equipamentos que vão ser utilizados para fazer essa proteção. E o primeiro tópico que vamos tratar na nossa disciplina vai ser exatamente estabilizar e proteger a nossa tensão, tá? Bom, primeira coisa a ser feita, pessoal, é o quê? É pensar o que são estabilizadores, tá? O que são estabilizadores? São dispositivos para proteção contra surtos de tensão. Essa palavrinha aqui, ó, surtos, tá? Nós vamos definir ela um pouquinho mais tarde, tá? Olha que coisa boa aqui, ó. O Brasil, gente, ela é um dos maiores fabricantes do mundo de equipamentos estabilizadores. Por um lado é bom, porque nós temos uma produção industrial desse equipamento, uma produção significativa, uma das maiores do mundo. Por outro lado, isso indica uma coisa ruim. Isso indica que a gente tem que trabalhar mais ainda em prol do condicionamento adequado da energia que chega nas nossas tomadas, tá? Temos engenheiros que estão trabalhando com isso o tempo todo, tá ok? Então vamos lá. Nós falamos que os estabilizadores são dispositivos para proteção contra surtos, tá? Mas especificamente, o que vai ser um estabilizador, tá? Ó, equipamentos eletrônicos, tá? Os estabilizadores são equipamentos eletrônicos responsáveis por atuar protegendo o equipamento de falhas na tensão da rede elétrica para fornecer aos equipamentos uma alimentação estável e segura. Vamos traduzir isso aqui, ó. Vamos lá de novo, olha só. Estabilizadores são equipamentos, como eu já disse, que vão responsabilizar, ou seja, vão ser responsáveis por segurar, ou seja, por garantir, tá? Eles é que vão garantir de que o meu equipamento não vai ser danificado quando a minha tensão da rede elétrica tiver algum problema, tá? Então, antes que o problema da rede atinja o equipamento, tá? O estabilizador vai tratar desta variação primeiro, tá certo? E eles protegem do quê? Ó, eles vão proteger
vão proteger os equipamentos contra sobretensão, ou seja, tensões mais altas do que o valor nominal, subtensão, tensão mais baixas do que o valor nominal e transientes. O transiente é aquele momento em que a tensão não está no ponto em que eu desejo, ela vai estar variando muito, tá? Olha só, sobretensão e subtensão. A tensão que chega na tomada da nossa casa, ela é 127 volts, tá? Sobretensão quer dizer que o máximo de tensão admissível que eu posso ter acima, eu posso ter mais 5%, tá? 5% acima da tensão e abaixo eu posso ter 10%. Tá? Então o estabilizador vai proteger o meu sistema dessas variações. Se variar acima disso, vão ter outras proteções do sistema elétrico que vão resolver esse problema, tá certo? O estabilizador utilizam em sua construção componentes tais como transformador, relés, fusíveis, comparadores, resistores, etc. Gente, esses componentes, nós vamos falar rapidamente sobre eles, porque são os equipamentos necessários por criar, ou seja, para fazer com que o transformador funcione, tá certo? Transformador não, o estabilizador, tá? O equipamento estabilizador, olha só, o equipamento estabilizador funciona baseado no princípio de funcionamento do quê? Do transformador, tá? Vou falar só um pouquinho isso. Para manter a tensão na carga o mais próxima do nominal. Pessoal, para entender direitinho o estabilizador, a gente tem que entender muito bem o que é o transformador, tá? Nas aulas das disciplinas anteriores foi abordado o transformador. Então, o que o transformador vai fazer aqui para mim? Quando a tensão for mais baixa do que o normal, eu vou fazer com que a relação de espiras no transformador seja maior. Eu vou elevar a minha tensão, fazendo com que ela fique mais próximo do nominal. E quando a tensão for mais alta, eu vou variar o número de espiras no meu transformador, eu vou chavear ele lá dentro por meio de um relé e vou mudar para um número de espiras menor, fazendo com que a tensão seja reduzida. Então isso que eu vou fazer para o meu sistema, tá certo? Essencialmente é isso, tá? Vamos seguir. Bom, funcionamento, olha só, vamos falar um pouquinho do que é. Ó, então eu tenho aqui o meu estabilizador, tá? Ó, o estabilizador protege o equipamento contra surtos de tensão. O estabilizador, ó, a tensão está entrando aqui, ó, olha assim, ó, nesse sentido da seta, certo? Então a minha saída, olha só, tá vendo aqui as voltinhas, ó? Cada voltinha dessa representa um número de espiras diferente, tá? E aqui eu tenho o quê, ó? Isso aqui, esse esquema aqui, ó, é um relé. Ele vai ter lá dentro, ó, um amostrador de tensão e um sistema que faz o controle, que faz a lógica da escolha. Então a saída V é a saída que eu estou esperando, ó. Essa saída aqui é o valor que eu quero. Mas vamos supor que a rede veio com subtensão, ou seja, tensão mais baixa. Então eu vou fazer o quê? Vou chavear a minha setinha aqui, ó, a minha setinha, para esse ponto onde tem uma saída de V mais 6 volts, ou seja, eu vou ampliar, eu vou aumentar a amplitude da saída para compensar a falta na entrada. E da mesma forma, se a entrada vier com muito mais tensão do que o esperado, eu vou controlar a minha chavinha e vou abaixar ela para menos 6 volts, tá certo? Então é assim que o estabilizador vai funcionar de forma simplificada, tá ok? Então a gente pode seguir aqui. Tá, vamos falar agora rapidamente do que é um surto, tá? Eu falei muito do surto. O que é um surto, gente? Ó, o surto de energia, tá? Um surto de energia ou transitório de tensão, tá? É um aumento significativo na tensão da rede elétrica. Ó, significativo, tá certo? Lembra que eu falei, o aumento ele pode ser de mais 5% e a diminuição de 10%. Então ela vai variar 5% para cima ou 10% para baixo. Isso aí é a fase transitória, tá? Eu não posso trabalhar diferente disso, tá ok? Que em condições normais fornece 127 volts para a maioria das residências e escritórios. Então a gente trabalha, aqui especialmente em Montes Claros, e na região de Minas Gerais, as tomadas estão com 127, que é o padrão, ou 220 volts, tá?
Se a tensão, olha lá, se a tensão se elevar acima de 127 volts, há um problema na rede elétrica, tá? Então tem um problema na rede. Se esse problema é fixo ou se esse problema é temporário, é outra análise, mas se ela subir acima de 127, tem um problema. E aí, gente, o estabilizador de energia ajuda a evitar que esse problema danifique seu computador, tá? Então, olha só, quando esse aumento dura 3 nanosegundos, gente, 1 nanosegundo é o quê? Ó, 0,0000000 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 segundos. Ou seja, é 1 bilionésimo de segundo. É um intervalozinho bem pequeno. Então, quando o aumento dessa tensão dura até 3 nanosegundos ou mais, dura no mínimo 3 nanosegundos ou mais, aí ele é chamado de surto de tensão, porque isso se torna significativo. Quando ele dura apenas 1 ou 2 nanosegundos, ele é chamado de pulso espúrio, tá? O que quer dizer esse pulso espúrio? Quer dizer uma coisa que a gente não vai se preocupar muito, porque ele é tão pequeno que ele não vai ser significativo. Mas se ele passa de 3 nanosegundos, aí eu preciso analisar, porque aí eu vou ter um surto de tensão, tá? Então eu tenho que trabalhar para analisar esse surto de tensão. Bom, pessoal, então a gente falou do surto, tá? Então a gente definiu o surto no slide anterior. E agora, como acontece a proteção desse surto, tá? Como é que o estabilizador vai fazer essa proteção? Além da variação do transformador lá dentro, da bobina, tá? Como é que nós vamos fazer? Ó, um estabilizador de energia padrão, tá? Um estabilizador padrão, ele faz a corrente elétrica passar da tomada para vários dispositivos elétricos e eletrônicos ligados no cabo de força. Então eu vou chegar e vou ligar vários dispositivos no estabilizador, tá certo? Então olha só, se a tensão da tomada apresentar surtos ou pulsos espúrios, tá? Lembra aqueles pequenininhos? Se elevar acima do nível aceitável, o estabilizador de energia desvia a eletricidade extra para o fio terra da tomada. Então, pessoal, olha só, se for um pulso espúrio, tá? Se a tensão da tomada apresentar surtos ou pulsos espúrios, um dos dois, tá? Acima do nível aceitável, eu vou ter dois sistemas. Eu vou ter a atuação do desvio da eletricidade extra para o fio terra da tomada, para evitar por questão de segurança, e vou ajustar o nível também através do quê? Através da variação do contato na bobina do transformador, aumentando ou diminuindo cada nível ali do transformador, que a gente chama de TAP, tá? Então, olha só, no tipo mais comum de estabilizador de energia, um componente chamado varistor de óxido metálico, ou MOV, do inglês Metal Oxide Varistor, desvia essa tensão extra, tá? Então, esse varistor de óxido metálico, ele vai sentir esse distúrbio e vai jogar essa tensão para o terra. Jogar de forma forçada, não é o aterramento funcionando naturalmente, é jogar de forma forçada por meio do MOV, tá? Então vamos seguir para o próximo slide, tá bom? Então olha só, gente, o surto de energia ocorre por quê? A gente está falando. E por que o surto ocorre? Ocorre quando algo eleva a carga elétrica em algum ponto da rede elétrica. Por exemplo, vocês já devem ter percebido na casa de vocês que quando alguém liga o chuveiro, por exemplo, a iluminação, quando você está usando lâmpada incandescente, ela diminui. Por quê? Porque lá eu tenho um surto de energia, tem uma elevação de carga em algum ponto da rede, tá? Isso causa o quê? Um aumento no potencial elétrico, ou seja, um aumento da tensão. Então há vários motivos para isso acontecer. O mais conhecido, tá, é o raio, apesar de ser, na verdade, uma das causas menos comuns. Só que quando eu tenho a queda de um raio, gente, não tem como a gente se proteger de um raio, tá? Quando tem uma tempestade elétrica, quando você vê incidência grande de raios, o melhor é você não utilizar o equipamento durante aquele tempo, porque a rede elétrica, não da sua casa, mas da concessionária, no caso de Minas Gerais, a CEMIG,
ela tem uma certa proteção contra raios, mas dentro de casa, a não ser o para-raio e o aterramento, a gente não tem muito que a gente possa fazer, tá ok? Então olha só, uma das causas mais comuns, essas sim, mais comuns porém menos conhecidas, de surtos elétricos é a operação de dispositivos elétricos de alta potência, tá? Quando eu estou trabalhando com alta potência, como elevadores, condicionadores de ar e refrigeradores. Gente, quando você liga um elevador num prédio, quando você liga um ar-condicionado, que é o condicionador de ar aqui, ou mesmo refrigeradores, câmaras frigoríficas, supermercados com aquele monte de geladeira, isso dá surto de tensão pequenos nas imediações. Então, se eu ligar uma carga muito grande num supermercado, a sua casa vai sentir. E agora imagina quantos supermercados e quantas cargas tem ao redor da cidade. Não é culpa de um único estabelecimento, mas de todos os que estão ligados. Só que a gente precisa daqueles estabelecimentos. Então a gente tem que ir tratar essa energia que vai tendo problema por causa dos surtos e é o que a gente está fazendo, condicionando essa energia, tá? Bom, outras fontes de surtos, tá, incluem fiação defeituosa, problemas com o equipamento da concessionária de energia e redes elétricas danificadas. Imagina se você vê uma instalação elétrica muito antiga, por exemplo, de um prédio muito velho, tá? E essa fiação, ela é defeituosa, ela gera surtos de energia, porque ela não está bem conectada, a fiação está antiga, está gastando mais energia do que precisa, então é um problema. E como já foi dito anteriormente, tá? Para a proteção dos dispositivos é preciso um equipamento adequado, como, por exemplo, um estabilizador de tensão. O estabilizador, gente, ele é um equipamento doméstico, a gente vai utilizar para utilização doméstica e comercial. Não podemos utilizar estabilizadores como esses que eu estou falando, para cargas maiores. Lá a gente vai utilizar outros tipos de equipamento que vamos chamar de estabilizador de tensão, mas são bastante diferente do que estamos visualizando aqui nesta aula, tá bom? Vamos seguir, tá? Bom, o estabilizador, né, os estabilizadores são compostos, tá, de alguns componentes padrão, tá? Falaremos de alguns deles agora. O transformador. O transformador, gente, velho, conhecido de todo mundo, tá? Ele é um dispositivo que permite modificar ou ajustar a amplitude de uma tensão alternada. Só alternada. Tá? Eu não posso utilizar um transformador para tensão contínua. Eu posso aumentar ou diminuir essa tensão alternada. E do que ele consiste? Ele consiste essencialmente em duas bobinas isoladas eletricamente. Ou seja, elas não têm contato umas com as outras. São montadas em um mesmo núcleo de ferro, tá? Ou outro tipo de material, pó de ferro e alguns outros materiais específicos, tá? A bobina que recebe a tensão a ser transformada, VP, tá? Denomina-se primária, tensão primária, VP. E a outra que fornece a tensão transformada, VS, denomina-se secundária. Então, VP de tensão primária e VS, que é a tensão secundária. Olha no desenho aqui, ó. VP, tá? É aqui que tem a entrada, tá? Entrada. E VS, que tá para cá, tem a saída, tá? Olha só, saída. Observem aqui, ó. Não há contato entre essa e essa bobina, ó. Não tem contato. Elas são isoladas eletricamente. Esse desenho aqui é o esquemático. E esses transformadores aqui são os que a gente vê na prática. Se vocês olharem para esse primeiro aqui, ó, esse transformador aqui é muito comum de se ver em postes. É um transformador de potência, muita potência associada. E esse outro é um transformador de baixa potência. Muitos equipamentos têm esse transformador. Ele é o mais pesado. Isso que dá o peso ao dispositivo, tá? Esse transformador aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse é um pouco do transformador. Vamos seguir aqui, tá? E, ó, sobre as equações aqui, como é que a gente identifica um transformador matematicamente? Para um transformador ideal, ou seja, aquele que não tem perdas,
eu vou dizer que, olha só, vamos analisar essa relação. A tensão do primário, que eu estou chamando aqui de 1, dividido pela tensão do secundário, me dá uma proporção. V1 dividido por V2, ou VP dividido por VS, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, igual a V1 sobre V2, tá? Isso é igual a quê? N1 dividido por N2. Quem é N1? Número de espiras do lado primário. E quem é N2? Número de espiras no lugar do secundário, tá? Então, ó, tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual a número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. E isso também é igual, ou seja, mantém a mesma proporção de quê? Da corrente do secundário dividido pela corrente do primário, tá? Gente, vou explicar essa variação da corrente por quê? Ó, porque a potência ela tem que ser conservada, ou seja, a potência que entra no primário tem que ser a potência que sai no secundário, tá? De forma que, ó, tensão do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão do secundário dividido pela corrente do secundário. Se eu pego essa tensão e passo para cá e essa corrente passa para cá, ela vai ficar o quê? Ó, V1 dividido por V2, peguei V2 aqui, ó, e passei para cá, dividido. Isso ficou igual a quê? I2, ó, I2, que eu mantive aqui, e o I1 passou para cá, ó, I1. De forma que o quê? Para eu manter a potência, se eu estou abaixando a tensão no secundário, eu tenho que elevar a corrente. E se eu estou elevando a tensão, eu tenho que abaixar a corrente. Não tem como fazer diferente isso. Eu não posso aumentar a tensão e a corrente ao mesmo tempo, tá? Se um aumenta, o outro abaixa. Sempre dessa forma. E se um abaixa, o outro tem que aumentar. Tá ok, pessoal? Então isso foi a nossa revisãozinha para transformadores, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o relé. O que é o relé, gente? O relé é eletromecânico, tá? Como o próprio nome diz, é um dispositivo formado por uma parte elétrica e outra parte mecânica. Prestem atenção que agora eu tenho um dispositivo caracterizado por duas forças, uma força elétrica e uma força mecânica, tá? Essa figura aqui, ó, a figura abaixo, mostra dois símbolos usuais de um relé que possui um único contato normalmente aberto. Olha só, vamos analisar esse símbolo aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, onde tem as voltinhas, isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho a chamada bobina do contator, ou relé, tá? Quando eu passo uma corrente elétrica e por essa bobina, eu crio um campo magnético que atrai o meu contato mecânico, que originalmente está em NA, quer dizer, normalmente aberto, para fechado. E quando eu deixo de passar a corrente elétrica por ele, esse meu contato volta a ser aberto. Uma outra definição, essa a mais comum, tá? Essa é a da norma, sendo que esse símbolo aqui desse quadradinho com traço no meio é a minha bobina do relé. Ou seja, passei corrente pela bobina do relé, o contato que estava normalmente aberto passa para normalmente fechado. Na prática, a gente escuta um barulho, clac, quer dizer que o contato está fechando. Se o elemento fosse totalmente elétrico, eu não escutaria o barulho, tá? Porque eu não teria movimento mecânico. Aqui eu tenho. Então, quando eu passo energia por ele, eu escuto o plac, que quer dizer que o contato está sendo alterado, tá ok? Então, a gente está fazendo isso, tá bom? Vamos passar para o próximo. Bom, e os fusíveis, tá? O que são os fusíveis, tá? Os fusíveis são componentes de proteção destinadas a se romper quando houver sobrecarga no circuito ao qual estiver em série. Lembrem-se disso, gente. O fusível, ele é um elemento que está em série. Olha só, ó, vou desenhar um circuito aqui, ó. Olha o circuitinho aqui. Tem aqui um resistor. Quero colocar um proteção no meu sistema. Ó, vou colocar onde? Aqui, ó, em série com a minha fonte. Se eu colocar em paralelo, ó, se eu colocasse o circuito em paralelo aqui, rompeu aqui, quer dizer, está conduzindo?
está fechando curto com a fonte. Então o fusível sempre tem que ser ligado em série, nunca ligado em paralelo, tá? E o fusível se rompe devido ao efeito Joule sobre ele, ou seja, quando passa por ele uma corrente cuja potência dissipada é o quê? A resistência do fusível dividido pela corrente que passa por ele, multiplicado pela corrente que passa por ele ao quadrado, quando essa potência for muito alta, o fusível vai se romper e cortar a circulação do circuito, tá? Quando essa energia é suficiente para esquentá-lo e atingir o ponto de fusão do material, ou seja, quando o fusível derreter, tá? Então ele vai romper e abre o circuito. Essa é a simbologia do fusível, tá? Lembrar, deu problema, corrente foi mais alta do que o necessário, o fusível vai queimar, literalmente vai abrir. Ele é feito para queimar, para proteger o restante do circuito, porque o fusível é bem baratinho. E, por último, pessoal, a gente fala do... Por último não, penúltimo, só falta esse. Vamos falar aqui do NTC e o PTC. Tá? NTC é conhecido, os dois são conhecidos como termistores. Tá? O que é um termistor? Um componente eletrônico que muda o valor da resistência com a mudança da temperatura do corpo componente. Então, se eu coloco um termistor, ou um NTC ou um PTC, tá? Em contato com a variação da temperatura, aí eu vou olhar se ele tem coeficiente positivo para resistência, ou seja, quando eu aumentar a temperatura, a minha resistência aumenta, eu vou chamar ele de PTC. Ou coeficiente negativo, tá? Ou seja, se eu aumentar a temperatura, a resistência vai abaixar. Isso é o que eu chamo de NTC. Isso é fundamental para um projeto, tá? Então, ambos os tipos de termistores, o PTC e o NTC, são usados em circuitos de proteção em muitas aplicações. Um PTC ou NTC dentro de um estabilizador, ele vai analisar, falar, ó, tá quente demais aqui dentro, vamos cortar o sistema. Aí ele corta porque ele sabe que o sistema está quente demais para aquela variação, tá? Sistemas de segurança de combate a incêndio usam termistores, ou seja, NTCs e PTCs para fazerem isso, tá? E para finalizar, pessoal, tá? Temos aqui os disjuntores, tá? Os disjuntores são chaves com sensores de corrente, na sua maioria operando pela mudança térmica de duas chapas de metais diferentes com dilatações diferentes justapostas. Blá, 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 muito isso. O que o disjuntor faz? Quando a corrente que passa por ele é mais alta do que o valor nominal dele, ele vai desarmar, tá? O que é a diferença do fusível para o disjuntor? Porque o fusível desarma, o fusível queima, o disjuntor também queima? Não. O fusível, quando ele queima, eu tenho que trocar o dispositivo. O disjuntor não, ele desarma. Eu tenho que ir lá e ligar o disjuntor novamente, tá? Então, o disjuntor, ele é um dispositivo de proteção para que eu possa fazer desligar o circuito temporariamente. Enquanto o fusível não, o fusível desliga o circuito permanentemente, tá ok? Tá? Então, pessoal, tá? O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu a necessidade dos estabilizadores e a gente viu os componentes que formam os estabilizadores, tá? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Fica a dica, leiam a apostila, tem muito mais informações lá do que aqui na aula. A aula foi apenas o guia. Leiam as informações que estão na apostila, leiam o capítulo, tá bem interessante. E qualquer dúvida, entre em contato com os tutores ou até mesmo contato comigo mesmo, tá bom? Muito obrigado a vocês, até logo e até a próxima aula.